Boa tarde mais uma vez, muito obrigada. Não sei qual vai ser o vídeo que vão passar por primeiro, vou me apresentar novamente. Eu me chamo Sheila Branquier, sou de Palmeira das Missões. E agora eu vou apresentar para vocês o trabalho que eu fiz com a preletora Cristina Russo, que ela nos ensinou, nos deu aula, apresentou, nos mandou bastante vídeos para a gente falar e estudar mais profundamente sobre as gerações. Nunca tinha contato, nunca pensei em estudar sobre isso, achei maravilhoso o SEB proporcionar essa oportunidade de a gente estudar sobre as gerações, sobre os conflitos geracionais. Então eu já vou apresentar os slides para vocês, que eu tenho pouco tempo. Deixa eu minimizar aqui e vou mostrar os slides para vocês. Então o nome do trabalho é Conflitos Geracionais, Propósito e Espiritualidade. Introduzindo aqui para vocês, nunca houve tantas gerações convivendo juntos nas famílias, empresas, escolas, entre amigos e instituições. Existem então os babies boomers, a geração X, Y, Z e Alpha, cada uma com valores, modos de pensar, expectativas totalmente diferentes. Cada geração foi moldada pelo seu tempo e por esse motivo os conflitos surgem. As gerações mudam porque o mundo muda. Cada época exige um tipo de ser humano preparado para sobreviver naquele momento histórico. Eu acredito que a Maria Helenice, que é minha colega querida, amada, que fez esse curso 3 anos comigo, só nós duas, uma dando apoio e força para a outra, a gente conseguiu chegar no final do curso. A gente combinou dela falar do Baby Boomers e da geração X, e eu, na sequência, falar do restante, geração X, Milênios, geração Z. Mas eu vou falar bem rapidinho aqui do Baby Boomers. Então, o Baby Boomers, nascidos entre 1945 e 1965, foi um período pós-guerra, onde as pessoas viviam com muita escassez, muita disciplina. Eles, geravam muitos filhos para poder reconstituir tudo que foi destruído com a guerra, então precisava realmente de mão de obra, de trabalho, então eles geravam muitos filhos. Eles valorizavam a estabilidade e a carreira longa, para arrumar um emprego numa empresa, numa indústria e seguir carreira, se aposentar naquela função ali. Tinha muita crença então no esforço e na lealdade, lembra do fio do bigode, quando se dizia que era assim, se firmava um contrato ali, eram pessoas leais. Essa geração eu tenho na minha família, que são dos meus pais e dos meus avós. Geração X foram nascidos em 1965, 1980, que é a minha geração. Ela foi chamada de geração X porque falam que foi uma geração perdida, que cresceram em meio de crises e ambientes rígidos, ditadura. Então era tudo sobre obediência, então tinha muito medo e a gente se criou com bastante resistência psicológica, vivendo sempre sobre medo e obediência. Essa geração era muito cética, sobre propósito e felicidade profissional. Eu mesmo sou dessa geração, e eu dando uma lida e assistindo os vídeos que a Cristina mandou, que essa geração, elas não acreditavam em Deus, não queriam ter filhos porque achavam que o mundo era ruim, e isso realmente eu, que sou geração X, e meu marido, nós passamos por essa fase. Eu era ateia, ele também, mudamos depois que a gente conheceu a Seitinoye. Não quisemos ter filhos, eu tinha realmente esse pensamento que o mundo não valia a pena, que o mundo era terrível, então não coloquei filhos no mundo. Então essa geração eu assisti e li sobre pessoas falando nessa questão e realmente fechou bem com o meu pensamento na época da minha juventude e do meu marido também. Geração X, a geração que dizem que foi anulada. A geração Milênios, também convivi com essa geração aqui. Foram os nascidos em 1980 a 1995, que são os filhos da geração X. São jovens que questionam e rejeitam as hierarquias, buscam sentido em tudo, trabalho não é sobrevivência, é expressão de identidade. Eu convivi com jovens dessa geração, porque o meu marido, uma época, trabalhou com festas eletrônicas, conhecidas como raves. E eu tinha na minha casa um estúdio onde os DJs ensaiavam,
tocavam, e eu convivi com muitos jovens dessa geração. E tem até um caso de um menino que os pais dele trabalharam duro, pagaram a faculdade para ele de educação física, montaram uma academia maravilhosa para ele trabalhar, né? Ele estava trabalhando, infeliz, e do nada ele resolveu largar tudo, não quis mais trabalhar na academia, quis viver no interior. Ele foi viver tipo um hippie, para nós geração X aqui, né? E geração baby boomers, tipo um hippie, né? Então, assim, todo mundo se chocou. Meu Deus, os pais trabalharam tanto, deram duro para ele ter essa educação, essa formação, e ele largou tudo e foi viver, né, de paz e amor. Então, assim, foi bem chocante para nós. Eu também tive uma outra amiga querida, até ela conhece a Seitonã e frequentou algumas vezes, que ela se formou em engenharia florestal na Universidade Federal de Santa Maria. Ela fez mestrado, super inteligente e dedicada, estudou 5, 6 anos, e também quando terminou o estudo dela, ela não estava se sentindo feliz. Ela trabalhou a vida inteira com a mãe dela, com sobrancelha, maquiagem, salão de beleza, né? E ela viu que era isso que ela queria trabalhar, né? Era isso que ela queria ser, e teve coragem de largar a carreira de gestora ambiental e foi trabalhar com estética, foi fazer cursos sobre design de sobrancelha. Hoje ela fantástica, ela dá aula já sobre isso, né? Ela faz vídeos maravilhosos por ela ter essa formação, né, de estudo, de mestrado e tudo, então desenvolveu muito bem também a área de estética. Então ela largou tudo lá e foi trabalhar com estética, com propósito. Ela queria se sentir feliz, ela queria ajudar as outras pessoas do jeito que ela também se sentisse feliz. A mesma coisa desse outro menino, né? Foi trabalhar com reiki, bem na área da espiritualidade. Isso eu observei bastante nesses jovens, sabe? Que eles não queriam mais ficar trabalhando aqui nos pais 30 anos na mesma empresa e aproveitar a vida só depois dali 30, 40 anos de trabalho árduo. Então eles tinham que trabalhar também sendo felizes. Esta é a geração Millennials, geração Y. Depois veio a geração Z, também convivo com a geração Z, que são os nascidos entre 1995 e 2010, vieram já ao mundo com o celular na mão, não conhecem a vida sem internet. Eles são rápidos, adaptáveis e com baixa tolerância à frustração, valorizam o sentido imediato. Eu tenho um irmão de 21 anos, né, que o meu pai fez um filho, quando ele separou da minha mãe, ele fez um filho com uma menina, e eles acabaram não ficando juntos, né? Só geraram esse meu irmão querido, maravilhoso. Hoje meu pai está com um outro relacionamento, que eu vou falar para vocês também ali na frente. Então, eu convivo com esse meu irmão, gente, e realmente ele fica grudado no celular, tudo ele pesquisa no celular, não pega um livro, tudo ele quer ver no celular, né? Eu dei o livro dos jovens para ele agora, ele disse, Guilherme, o nome dele, vai lá, dá uma lida, 1 página por dia, 2 páginas por dia, né? Mas eu vejo assim que se ele pudesse estar com o livro dos jovens dentro do celular, era ali que ele iria ler. E existe, né, os aplicativos, os e-books que a gente lê livro no celular, né, nos iPad, nos iPad, enfim, computadores. Eles são assim totalmente tecnológicos, né? E são entediados porque eles verem muito vídeos rápidos de TikTok, né? Tudo tem que ser rápido. Eu vi uma filósofa falando outro dia que foi fazer um curso com o neto dela. Ela foi dar aula, né, para esse curso que o neto criou, uma plataforma, e que as palestras dela, as aulas dela tinham 10 minutos. Ela disse, como 10 minutos? Falou pro neto dela. Ele disse, vó, os jovens não se prendem mais que 10 minutos no vídeo. E ela disse que ela tinha aulas, quando ela fez filosofia, que ela ficava 2 horas de aula. 4 horas, desculpa, 4 horas, 2 horas de aula, dava um intervalo e mais 2 horas de aula. E agora tinha que ser vídeo de 10 minutos para eles ficarem presos ali, mais que isso eles não suportam. Então essa é a geração Z. Depois veio a geração Alfa, que eu também tenho na minha família, que é do relacionamento que meu pai vive hoje com a mulher da minha idade. Ela tem uma filha, a Eduarda, minha irmãzinha Duda, que tem 14 anos. Essa, né, nascidos então a partir de 2010, são totalmente imersos em tecnologia. O celular faz parte do corpo delas, né? É uma coisa só.
têm múltiplos estímulos desde o berço. Aprendem, se relacionam, dialogam, brincam e até pensam dentro do ambiente digital. E tem um pensamento dinâmico e visual, né? Eles precisam muito desses estímulos visuais porque eles têm o estímulo visual. Então, ali o celular para eles é tudo, né? É, como eu disse, é a sequência do corpo deles. É a geração alfa, convivo também com a minha maninha queridíssima. Então, quando misturamos tudo isso, o conflito aparece. Cada geração julga pela sua própria lente. Então, vamos imaginar isso dentro de uma empresa. Pedir para a geração Z permanecer 10 horas concentrado numa tarefa. Não tem como. Pedir para a geração X que aceitar que um jovem de 22 anos questione todas as regras. A gente não questionava regras, eles questionam. Pedir aos baby boomers que aceitem a informalidade digital dos mais novos, né? Que, por exemplo, isso aqui, que eu estou fazendo esse vídeo, daqui um pouco alguns baby boomers não vão gostar, eles querem que, né, seja como era antigamente, mas a gente tem que ir se adaptando. Então, cada um julga o outro a partir dos próprios valores e a convivência se torna um campo minado. Essa é a visão materialista, né, meninas? Então, como fazer todas essas gerações conviverem sem conflito? A resposta é um ingrediente que ultrapassa a época, cultura e idade. A resposta está na espiritualidade. Então, o conflito não precisa ser resolvido, ele precisa ser compreendido. O conflito não é prova de que uma geração está errada. É sinal de que o mundo mudou. As gerações antigas não estão erradas, elas foram moldadas para sobreviver a outra época. As gerações novas também não estão erradas, elas são moldadas para o hoje e para o futuro. Cada geração ensina e aprende. Então, aqui eu vou falar, né, que é o ponto principal, a espiritualidade segundo a Seicho-no-ie, que é a ponte que une as gerações. Aqui na Seicho-no-ie não se fala em conflitos. Fala em união, eu e o outro somos um. Então, a Seicho-no-ie ensina princípios essenciais para transcender esse conflito. Que todos têm a natureza divina. Independente da idade, cada pessoa é a expressão da vida, a extensão de Deus. A ideia de geração melhor é ilusão. O que existe é a vida se manifestando de maneiras diferentes. Deus se manifestando de maneiras diferentes. Todos somos um. O jovem, o idoso não são opostos, são complementares, são como dia e noite, maré alta e maré baixa, inspiração e expiração. A gratidão que dissolve a tensão. Quando agradecemos as gerações passadas, iluminamos o caminho. Quando agradecemos as gerações futuras, abrimos espaço para o novo. Então a gratidão transforma o conflito em cooperação. Cada geração é o mestre. Tudo e todos ensinam algo. Cada geração ensina e aprende. A Seicho-no-ie ensina que o mundo é projeção da mente. Então, portanto, se eu vejo o outro como inimigo, eu gero um conflito. Se eu vejo o outro como parte da minha vida, eu gero harmonia. Que possamos então olhar para todas as gerações com gratidão, aprendendo com cada uma, ensinando com amor e lembrando que todos somos manifestações perfeitas da vida de Deus. O encontro das gerações é um presente da vida. Quando cada geração reconhece a luz da outra, o conflito se transforma em colaboração. Então, meninas, seria esse o meu trabalho que eu fiz com a Cristina, já pensando, né, em harmonizar, não ter conflitos, mas sim harmonia, aprendendo, né, com as gerações passadas e também aprendendo com as gerações novas, as futuras. Nós temos que saber lidar com as gerações futuras. Esse também é um trabalho da Seicho-no-ie. Eu quero agradecer também a professora Florisbella, que a gente estudou com ela esses 3 anos, a terceira revolução industrial, que hoje nós já estamos na 4ª, né? Mas também com essa preocupação do meio ambiente, pensando nas futuras gerações. Então, todo o trabalho do SEV, que é fantástico, ele fala, né, a gente estuda sobre o meio ambiente com a Florisbella, estuda sobre as gerações, sobre a criação, como educar a nova vida, né, as gerações novas que estão chegando, com a professora Cristina. Então, esse trabalho assim foi excepcional, eu adorei, quero dar continuidade. Não consegui ler todo o livro, A Revolução Industrial, que ele é bem extenso, e agora eu peguei emprestado com a Flor,
quero tirar os dias de férias e vou terminar em